Olá, hoje a nossa conversa vai fundo, né? Na relevância da filosofia. Sabe, num mundo que parece cada vez mais incerto, né? Em constante transformação. Qual o papel dela? Uhum, Vamos olhar especialmente para o cenário da educação aqui no Brasil. E também para uns debates mais amplos sobre o próprio conhecimento. legal. Olha, o material que a gente recebeu é bem diverso, viu? Tem artigos acadêmicos, textos de opinião, manifestos de estudantes, de professores Sim, e até descrições de eventos universitários. São fontes bem variadas, que, assim, pintam um quadro complexo, às vezes até meio contraditório. imagino. Muita coisa diferente. E a nossa missão aqui nessa análise é tentar entender um paradoxo interessante. Por que a filosofia, que ao mesmo tempo sofre ataques, perde espaço nos currículos? Sim, isso é visível. É defendida com tanta força por muitos como uma ferramenta assim indispensável para pensamento crítico, para a cidadania e para navegar nesse momento de crise, né? Essa desordem mundial que algumas fontes mencionam. Tem muito pano para manga aqui. Com certeza. Uma ideia que eu achei forte em parte do material e que está associada ao filósofo Richard Rorty é que a filosofia ganha mais destaque justamente quando as coisas parecem estar desmoronando. Parece bem atual isso, né? Totalmente. E olha, a gente viu isso muito claramente durante a pandemia de Covid-19, né? A crise sanitária expôs essa necessidade de refletir para além do técnico, do legal. Sim, as discussões sobre lockdown, leitos de UTI, passaporte. Exato. Claro que tinha a dimensão jurídica, médica, óbvio, mas por baixo tinham mudanças conceituais enormes acontecendo. Tipo atenção, liberdade versus segurança. Isso. E a própria ideia de um novo normal, tudo isso pedia, quase implorava por um olhar filosófico, sabe? E a pandemia parece que turbinou essa sensação de incerteza geral, não foi? Eu lembro da dificuldade de saber em que acreditar. Nossa, demais. No meio a tanta notícia conflitante, cura milagrosa, estudo que dizia uma coisa hoje, outra amanhã. O material que a gente analisou menciona esse contraste entre verdade e simulacro. Uma preocupação filosófica antiga, né? Lá dos gregos, distinguir aparência e realidade. Achei fascinante esse ponto. E essa sensação de que os mapas antigos não servem mais, sabe? Que as bússolas estão meio quebradas, os protocolos são questionados. Isso torna mais óbvio o porquê de recorrer à filosofia. Porque ela faz isso há muito tempo, né? Justamente, o exercício dela, há milênios, é esse: investigar os fundamentos do nosso conhecimento, questionar nossas certezas, tentar separar o joio do trigo, a verdade do simulacro. Falando nesses fundamentos, um dos textos explora uma distinção que eu achei útil entre a filosofia mais antiga, que buscava a verdade pela razão pura, e uma abordagem mais contemporânea, Assim, que foca mais nos modelos conceituais que a gente usa na linguagem, nos discursos. Como que isso funciona na prática? é uma mudança de foco bem importante. A filosofia contemporânea, assim, em geral, ela não se propõe a dar respostas diretas para problemas técnicos específicos, sabe? Tipo, como um juiz deve sentenciar um caso X, ou como um compositor deve criar uma melodia Y. Entendi. Não é um manual de instruções. Não mesmo. A função dela é mais basilar, investigar como a gente pensa, quais são os andaimes conceituais, as categorias, os modelos que usamos para dar sentido ao mundo, para nos comunicarmos sobre ele. Saquei. Tinha uma analogia no material que eu gostei, a da filosofia da arte. Ela não ensina o músico a compor, Exato. mas ajuda ele a pensar sobre a originalidade da obra, como ela dialoga com a tradição ou rompe com ela. E a filosofia do direito ajudaria o jurista a ter consciência de como a visão de mundo dele afeta as decisões. É mais sobre a ferramenta, então. Perfeito. É sobre analisar a nossa caixa de ferramentas mental, digamos assim, a que a gente usa para construir nossa compreensão da realidade. Entendi. Tem uma visão forte na filosofia contemporânea que compara ela menos a um espelho da natureza, sabe? Que reflete o mundo como ele é. Uhum. E mais a uma lente. Uma lente que nós mesmos fabricamos para poder enxergar, para mapear a realidade. E isso leva a filosofia a questionar não só o mundo lá fora, mas a nossa própria capacidade de entender os limites do nosso conhecimento.
Isso leva a um ponto curioso que uma das fontes levanta, que talvez o problema não seja a gente ter dúvidas demais sobre o mundo, mas ter dúvidas de menos sobre os nossos próprios modelos mentais. Exatamente. Sobre as lentes que a gente usa sem nem perceber, né? Parece que a gente tende a confirmar o que já acredita, aceitar umas verdades como naturais, sem questionar de onde elas vieram. Sim, essa é uma armadilha muito comum. A fonte até menciona como exemplo o treinamento de juristas. Eles são treinados para decidir, mesmo com incerteza, o que é necessário para a função deles, claro. Claro. Mas isso pode levar a um excesso de convicção, sabe? Uma certeza que não passou por um filtro reflexivo mais rigoroso. O material cita o caso envolvendo o ex-juiz Moro e o ex-presidente Lula como um exemplo dessa dinâmica, onde a certeza subjetiva de um ator jurídico pode não, como dizer, não se alinhar totalmente com a robustez da argumentação apresentada, gerando consequências sociais e políticas grandes. É importante dizer que a fonte usa esse caso para ilustrar um ponto sobre a prática jurídica em geral, não para tomar um lado político. Entendi a ressalva. Quer dizer, então, que a filosofia se torna crucial não só quando o mundo está confuso, mas talvez principalmente quando a gente está muito seguro das nossas próprias ideias? Que a gente precisa dela para duvidar mais de nós mesmos? Precisamente. Essa capacidade de autoexame, de questionar os próprios modelos, os pressupostos, a tal da reflexividade, isso é vital. E a filosofia ajuda nisso. Ela nutre essa habilidade, que é essencial para a gente adaptar nossas estratégias, nossas compreensões ao mundo social, cultural, que está sempre mudando. O excesso de certezas, a falta de consciência dos próprios vieses, isso nos deixa rígidos, menos capazes de aprender, de mudar. Faz sentido. Como uma das fontes diz, a gente precisa achar um jeito de avaliar a nossa própria cultura a partir de dentro. Mesmo que a tendência natural das culturas seja exigir aplicação, conformidade, e não um julgamento crítico, né? E essa tensão entre pensamento crítico e conformidade nos leva direto para o olho do furacão, que é o debate sobre filosofia na educação brasileira, né? Exatamente. As fontes que a gente analisou descrevem um cenário de embate intenso. Tem a reforma do ensino médio, a Lei 13.415, tem resoluções estaduais, como a número 84 da SEDUC lá de São Paulo. Sim, essa deu o que falar. E até propostas de mudança em universidades como a USP, no curso de letras. O ponto comum parece ser uma redução grande do espaço para a filosofia, a sociologia, para as humanidades em geral. É isso mesmo. E as justificativas oficiais para essas mudanças, segundo fontes como o jornal Unesp e o Brasil de Fato, geralmente giram em torno de, combater a evasão escolar, tornar o currículo mais flexível, mais atrativo. Atrativo para quem? Pois é. E direcionar a formação para empregabilidade, para um retorno econômico mais imediato. Uma fonte até atribui ao ex-presidente Bolsonaro a defesa de priorizar áreas que deem retorno imediato ao contribuinte, né? Citando veterinária, engenharia, medicina, em contraste com filosofia e sociologia. Certo. Mas aí vem as críticas, né? E são muitas e fortes, nas fontes que a gente leu. Vamos tentar organizar isso. Uma primeira linha de argumentação, que aparece no Le Monde Diplomática Brasil, no jornal Unesp, na Terra Redonda, é que culpar o currículo pela evasão é uma simplificação perigosa. Ignora fatores estruturais muito mais profundos. Com certeza. Ignora a infraestrutura precária das escolas, os salários baixíssimos dos professores, as condições de trabalho ruins. A necessidade do aluno trabalhar. Exato. A pressão econômica, a falta de política de permanência, de apoio psicossocial e o subfinanciamento crônico da educação pública como um todo, né? É um problemão. Ligado a isso, tem uma segunda crítica, também nessas fontes, que é a ideia de que essa reforma não é bem uma reforma, mas uma deforma. Isso, um rebaixamento da qualidade do ensino, principalmente para o aluno da escola pública. Por quê? Porque introduz uma lógica muito empresarial, sabe? Focada em competências genéricas, empregabilidade de curto prazo, que parece preparar mais para o mercado de trabalho precarizado do que para oferecer o que o sociólogo Michael Young chamou de conhecimento poderoso. Conhecimento poderoso. É,
aquele saber mais teórico, disciplinar, que, segundo ele, permite às pessoas entenderem e, quem sabe, até transcenderem suas circunstâncias imediatas, não só se adaptar a elas. Entendi a diferença. Outro ponto, levantado pelo jornal Unesp e pelo GLE10, por exemplo, é o risco de aumentar ainda mais a desigualdade educacional. Sim, a expectativa é que as escolas privadas, com mais grana, mantenham as humanidades. E aí, o aluno dele sai na frente no vestibular, em carreiras que exigem pensamento crítico. Exatamente. Na prática, a reforma poderia acabar oficializando, digamos assim, essa divisão, uma educação mais completa para a elite e uma formação mais rápida e técnica para as classes populares. E os professores como ficam? Aí é outro problema sério. Fontes como o blog Prof. Marli e o Brasil de Fato falam da redução do mercado de trabalho para professores de filosofia, de sociologia. Imagino. Isso intensifica a precarização da carreira. Mais contrato temporário, o professor tendo que dar aula de coisa que não é da área dele. O caso de Porto Alegre, que uma fonte detalha, é bem ilustrativo. E o que aconteceu lá? Olha, segundo a fonte, não foi só a redução de carga horária de filosofia e vincular com o ensino religioso, mas também planos de municipalização, fim da eleição direta para diretor. Os autores da fonte interpretam isso como parte de uma agenda maior de desmonte do serviço público com um viés autoritário na gestão. Nossa, e essa onda chega no ensino superior também, né? Fontes como A Terra é Redonda, a revista Educação, discutem propostas tipo a que surgiu na USP. Ah, de tornar latino ou literatura optativas em letras? Isso. A crítica é que isso dificulta o acesso principalmente para o aluno mais pobre a conhecimentos que são vistos como chave para entender a história da língua, a relação literatura-sociedade no Brasil. E o argumento é interessante. As críticas à tradição literária, por exemplo, devem ser feitas a partir do estudo dela, né? Não eliminando ou esvaziando o estudo. Faz sentido. Diante disso tudo, a pergunta que não quer calar é: por que esse ataque tão específico à filosofia e à sociologia? O que nelas incomoda tanto? As fontes dão algumas pistas, né? Sim, várias. Uma linha de interpretação forte que aparece em falas como a da filósofa Márcia Tiburi, num podcast do Brasil de Fato, e em artigos na revista Educação, é que a filosofia, pela sua natureza, ela ensina a questionar. Questionar o quê? O status quo, as estruturas de poder, as ideias dominantes. Ela é vista como uma ferramenta para a pessoa não ser só a massa de manobra, sabe? Para pensar com a própria cabeça. E isso assusta alguns setores. Essa capacidade crítica seria percebida como ameaça por setores autoritários ou por movimentos que se baseiam em dogmas, em verdades que não podem ser questionadas. É interessante como fontes tipo a Carta Capital e a revista Cult rebatem aquela acusação de doutrinação, né? Que às vezes fazem contra essas disciplinas. Exato. O argumento é o contrário. Filosofia e sociologia, bem ensinadas, promovem a argumentação lógica, a análise de diferentes pontos de vista, a pluralidade. Doutrinação seria o contrário, então. Tentar impor uma visão única. Seria tentar suprimir esse pensamento crítico. Além disso, não dá para esquecer o papel da filosofia como base para pensar ética e política. Justiça, democracia, direitos. Isso. Como aponta o site Toda a Matéria, e mais, ela dá ferramentas para a gente analisar criticamente não só as humanidades, mas a própria ciência, a tecnologia e fenômenos super atuais como desinformação, fake news, manipulação em rede social. A revista Cult bate nessa tecla. Achei muito pertinente também uma coisa que um artigo de opinião no Brasil de Fato mencionou. A importância de incluir no currículo filosofias não europeias. Ah, sim. Indígenas, africanas. Isso. Para ampliar a crítica a visões que ainda são muito eurocêntricas, né? Hegemônicas. Com certeza. Enriqueceria demais o debate e desafiaria essas visões. E para a gente conectar esses debates daqui com um cenário mais amplo, global de incertezas, uma das fontes, o Jornal da USP, noticia um evento importante. O USP Pensa Brasil 2025. E o tema é justamente o Brasil e a nova desordem mundial. Olha só,
E os eixos temáticos desse evento são um retrato perfeito das grandes questões de hoje, né? Enfraquecimento do multilateralismo, crise da democracia, o poder da plutocracia digital. Ataques à ciência, inteligência artificial, soberania. Tudo isso. Fica muito claro que as competências que a filosofia cultiva, o pensamento crítico, rigoroso, analisar modelos, buscar clareza, fundamento, são absolutamente cruciais para a gente navegar nessa complexidade toda. A instabilidade global só reforça isso. Exato, reforça a urgência de pensar o papel do Brasil nisso tudo e os caminhos que a gente quer seguir como sociedade. Então, o que fica dessa nossa análise, né? As fontes que a gente viu convergem em mostrar a filosofia não como um luxo, um passatempo, Longe disso. mas como uma ferramenta prática, potente mesmo, para crítica social, para autoconsciência, para uma ação mais lúcida, mais responsável num mundo que desafia a gente o tempo todo. Uhum. E os ataques à presença dela na educação, pelo que as fontes indicam, parecem menos uma questão pedagógica e mais um sintoma de um medo, talvez. Um receio do pensamento livre, questionador, autônomo. Perfeitamente. A gente viu como a filosofia, desde lá da Grécia Antiga até hoje, se propõe a ser um antídoto contra o senso comum que a gente não parou para pensar, contra dogmas, preconceitos. Ela desafia, né? Muito. Desafia a gente a investigar os fundamentos do que a gente acredita, a questionar os óculos com que a gente vê a realidade. É um convite constante para sair da zona de conforto das opiniões fáceis, das certezas que a gente herdou, para sair da caverna, né? Como a alegoria de Platão, que uma fonte menciona, nos lembra. Um chamado à coragem intelectual. Exato. E a busca por uma compreensão mais honesta, mais profunda. E para fechar, fica aqui uma provocação para quem está ouvindo. Algo que surgiu dessa nossa conversa. Se a filosofia nos convida a examinar criticamente os modelos e critérios que a gente usa para avaliar tudo, inclusive nós mesmos, que modelos e critérios a gente está usando, talvez sem nem perceber, para julgar o valor da própria filosofia, na nossa sociedade, na formação dos jovens, e o que a nossa resposta a essa pergunta, seja ela qual for, diz sobre os rumos que a gente está escolhendo seguir como coletivo.